Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Está no ar mais um programa Na Contramão, andando na contramão deste mundo enganador. Eu sou o Alisson Dias e venho hoje dar continuidade aos estudos no livro O Evangelho de João. E nós viemos estudando assunto por assunto 2 vezes por semana, terça-feira e hoje, quinta-feira. Na terça-feira passada, nós encerramos o estudo no capítulo 5, terminamos o capítulo 5 e hoje nós começamos uma nova fase, o capítulo 6. E no capítulo 6, nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido por todos os cristãos, muito comentado e muito pregado em todas as igrejas, que é a multiplicação dos pães e peixes feita por Jesus, conhecida também como a Nova Páscoa. E vamos fazer uma leitura nos versículos de 1 a 4. E vamos começar o estudo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 6. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. É o quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi escrito pelo apóstolo João, né? E nós estamos estudando ele e hoje no capítulo 6. Se você já estiver preparado aí, espero que também tenha um papel e uma caneta para fazer suas anotações e vamos estudar. Então vamos fazer uma leitura dos versículos 1 a 4. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, como nós falamos semana passada, né, que nós falamos da mulher samaritana, que Jesus prega e depois tem muitas discussões entre eles. Jesus apresenta seus argumentos. Terça-feira passada nós falamos sobre isso. E Jesus, ele está na Galileia, né? Ele está na Galileia. Mas é interessante que no versículo fala: a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então estava se aproximando da Páscoa. E nós sabemos e temos certeza que Jesus Cristo era judeu. E Jesus Cristo, ele também seguia as tradições judaicas. Jesus nunca deixou de ser judeu. O problema é que ele não mais aplicava da forma que os religiosos queriam. Não. Jesus agora, ele aplicava a lei na forma do amor, da compreensão, das boas obras, das boas atitudes e da fé em Deus. Então, nós vemos aqui que no versículo 4, a festa, a Páscoa, estava próxima, mas Jesus estava lá na Galileia, estava longe de Jerusalém, porque a Páscoa eles tinham que visitar lá o templo herodiano agora nessa época, né, porque o templo de Salomão já tinha sido destruído e Herodes financiou a reconstrução do templo, então o templo herodiano. E eles tinham que ir lá, mas Jesus ele estava para outro lado, né? Jesus ele não estava mais dando tanto valor e importância para os costumes e tradições judaicas. Então nós vemos aqui já uma libertação daquela lei pesada, assim também como nós vimos na discussão que gerou quando Jesus curou o paralítico, no capítulo 5, na terça-feira retrasada que nós falamos sobre isso,
e Jesus cura o paralítico no dia de sábado, e os judeus o acusam por ele ter feito isso no dia de sábado, que no dia de sábado não deveria ser realizado nenhum trabalho. Então nós vemos aí que Jesus ele já não era como os judeus, tão arraigado, tão preso às coisas da lei. Por exemplo, a festa da Páscoa era uma festa importantíssima para eles. Eles não rejeitavam de jeito nenhum essa festa, né? Mas Jesus, ele queria deixar bem claro que esses ditames da lei, esses trâmites da lei, essas exigências da lei, já não eram mais tão necessárias, né? Não que ele queria que fosse abandonado ou excluído, mas que isso já não tinha mais toda aquela importância que era dado pelos religiosos judeus. Já era uma maneira diferente de se observar, né? E Jesus estava longe de Jerusalém e também me parece que não estava tão preocupado com a festa da Páscoa. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, pegue sua Bíblia, abra lá, 1 Coríntios, é só pular 3 livros adiante. 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, a nossa Páscoa, a Páscoa dos judeus, até hoje ela é realizada de ano em ano, né? Na primavera. E ela lembrava os judeus, ela é uma festa feita e organizada para relembrar os judeus da salvação deles do Egito, quando o povo hebreu estava lá no Egito escravizado, sendo torturado, sufocado pelos egípcios. Deus envia Moisés como o profeta que ia libertá-los daquele sofrimento, daquela escravidão em que viviam. E agora, o apóstolo Paulo, que era um conhecedor nato dos costumes e tradições judaicas, ele diz aqui: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então a nossa Páscoa hoje, a nossa festa da Páscoa é Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Nós vemos a Páscoa que é comemorada no Brasil, por exemplo, é uma Páscoa sem sentido, né? É uma Páscoa que ficou presa à imagem do coelhinho da Páscoa, que ficou presa à imagem de ovos de chocolate, bombons, né? As crianças gostam da Páscoa por quê? Porque ela traz chocolates, doces, presentes, mas o verdadeiro sentido da Páscoa foi perdido. Foi perdido para os judeus na época de Jesus, porque para eles a Páscoa era a libertação do povo lá do Egito. Mas era uma libertação física, era uma libertação política, uma libertação social. Mas essa libertação do Egito era para ser considerada também uma libertação espiritual, porque lá no Egito era muita idolatria. Lá eles serviam muitos deuses estranhos, deuses mortos, imagens de escultura. E eles foram libertados de tudo isso e da escravidão. E Jesus Cristo, a nossa Páscoa, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Porque a escravidão do pecado, ela te leva à morte eterna, ao inferno, querido ouvinte. Parece ser uma palavra muito pesada, mas é verdade. O que você tem que fazer para ir para o inferno? Nada. Não precisa fazer nada. Basta tocar a sua vida como está. No final dela você irá para o inferno. Porque você não se arrependeu dos seus pecados, porque você não teve o perdão dos seus pecados. E como é que Deus perdoa os seus pecados? Assim como o povo lá
no Velho Testamento foi libertado da escravidão do Egito, depois que eles o quê? Sacrificaram o cordeiro, comeram a Páscoa, com o sangue do cordeiro eles passaram nos umbrais das portas e os primogênitos morreram e então eles foram libertados. Isso é uma comparação maravilhosa para os nossos dias de hoje. Como é que nós nos libertamos dessa carga de pecado, dessa condenação que nós carregamos dia a dia nas costas, dormindo, com medo de partir desse mundo, não sabe para onde vai? Como é que faz? Se eu morrer, para onde eu vou? Será que eu estou aprovado diante de Deus? Será que as minhas boas obras, o que eu faço de bom nessa vida vai ser o suficiente? Eu digo para você, querido ouvinte, não é suficiente. As suas obras de caridade, a sua ajuda aos pobres e aos necessitados, o seu bom comportamento, nada disso te ajuda em nem um milésimo na sua salvação. A única maneira de você ser libertado, assim como o povo lá no Egito foi libertado por um profeta vindo de Deus, Moisés, vocês podem ser libertados por um profeta ou ungido vindo de Deus, Jesus Cristo. Não um profeta comum, como Moisés, mas o Filho de Deus, tendo a própria natureza de Deus. Então Jesus Cristo, ele morreu na festa da Páscoa. Os judeus sacrificavam o cordeiro e o comiam, a sua carne. Era um mandamento da lei. E agora a nossa Páscoa de hoje, o verdadeiro cristão, não é ovos de chocolate nem coelhinho. A nossa Páscoa, nós comemoramos o cordeiro que já foi sacrificado há 2000 anos atrás. E o sacrifício desse cordeiro nos trouxe salvação, porque o pecado que cabia a nós foi imputado nele. As nossas maldades, as nossas culpas, as nossas transgressões foram todas jogadas em cima de Jesus. Então ele foi sacrificado e é assim que nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Quando você se arrepende verdadeiramente, decide abandonar essa vida mundana de servir ao mundo e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele troca de lugar com você na cruz, ele toma toda a sua condenação e seus pecados sobre ele e morre na cruz por você, uma vez por todas, e você estará salvo para sempre. A nossa Páscoa, a Páscoa do verdadeiro cristão, é o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da humanidade. Continuando o estudo, vamos dar uma leitura nos versículos 5 a 9. Versículo 5. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para dar cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, né? Filipe, ele era prático nos cálculos, né? Mas pessimista nas conclusões, né? Ele achava que o pão no valor de 200 denários seria insuficiente, não ia dar, né? Essa tradução aqui, que é a João Ferreira de Almeida atualizada, ela diz, né, para receber cada um o seu pedaço, né? Mas se você pegar a versão mais tradicional, a Almeida corrigida, revista e corrigida, ele deixa bem claro que não daria, que essa quantidade não daria. Então, o pensamento de Filipe é um pensamento materialista. Senhor, ele quis dizer o seguinte: Senhor, se nós pegarmos o dinheiro que nós temos aqui
né, nas nossas reservas, esse dinheiro que nós temos aqui não vai dar para alimentar essa multidão. E mesmo que desse, Senhor, um pedacinho de pão para cada um, mesmo que desse, eles continuariam com fome, porque ia ser um pedaço pequeno, e nós sem dinheiro. Senhor, isso não é viável. Isso não é viável, Senhor. Nós vamos gastar todo o nosso dinheiro que nós temos, né? E sendo que a gente segue viagem sempre, precisamos nos alimentar e os nossos mantimentos. E o Senhor vai dar um pedacinho para cada um, todo mundo vai ficar com fome e ainda por cima vai acabar com todo o nosso dinheiro. Jesus sabia, aqui no versículo 6 fala, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus sabia o que ele estava para fazer. Ele sabia que ele ia multiplicar os pães e os peixes e que toda aquela multidão ia sair ali com a sua fome completamente saciada. Jesus sabia. O problema é que ele queria ver o coração daqueles homens, dos seus discípulos, daqueles que o acompanhavam. Filipe, ele foi materialista. Ele não pensou no bem da multidão, ele pensou no bem próprio, né? E isso é um grande problema na vida do cristão. O verdadeiro cristão, ele tem que amar o próximo e ele tem que procurar ajudar o próximo de acordo com as suas possibilidades, de acordo com aquilo que ele pode, né? Mas nós observamos uma coisa. No versículo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? O André, então, ficou louco, né? Senhor, esse rapaz aí tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí? 5 pães e 2 peixinhos é o seguinte. Nós entendemos de uma certa forma que esse rapaz era um rapaz pobre, porque o pães de cevada comum entre os pobres, era o pão inferior, né? E o peixinho era um peixinho, era salgado, tipo aquela manjuba que você compra no mercado, aquele peixinho que vem salgado, ele não precisa estar na geladeira e ele não estraga por causa do sal. O sal conserva ele e você pode comer ele ali daquela forma mesmo. Eu já comi muito. Pega a manjuba e come. Ela é meio salgada, né? Melhor é se você preparar. Então nós vemos aqui que esse jovem, era uma marmita. Com certeza ele deve ter saído para seguir Jesus. E a mãe dele falou: meu filho, vem cá, vou colocar 5 pães e 2 peixinhos para você, vai ser o seu almoço, meu filho. Vai lá. Era uma marmita, era a alimentação de uma pessoa, apenas uma pessoa. E aquela multidão, ela era formada por 5.000 homens. 5.000 homens não é 5.000 pessoas. Eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, né? Se formos chutar, se cada homem tivesse uma mulher, né? Vamos dizer que não tinha criança, mas cada homem estava com a sua esposa, seriam no mínimo 10.000 pessoas. Muita gente para alimentar com aquilo que apenas uma refeição podia dar. Uma refeição para alimentar 10.000 pessoas. Então nós vemos aqui, nós podemos extrair uma mensagem dessa passagem, né? André também foi pessimista. Assim como foi pessimista Filipe, Senhor, o dinheiro que a gente tem não dá para alimentar esse povo. Filipe também, André também foi pessimista. Senhor, nós temos aqui uma refeição, e aí? Né? Então, nós vemos a falta de fé desses homens. Mas é interessante, né? Que ele apresenta aquele homem com uma refeição. Isso é loucura. Isso é loucura. É como se tivesse 10.000 pessoas e eu chegasse com uma marmita, dessa que você compra no restaurante, embrulhada em alumínio, e falasse: está aqui, senhor, eu tenho uma marmita. Isso é loucura. Isso é insensatez. Isso é doideira.
Eu não sei qual foi a intenção dele aqui. Eu acho que eu preciso estudar muito ainda para descobrir qual foi o pensamento de André. Mas nós podemos extrair uma lição importantíssima. Que Deus, ele utiliza daquele pouco que o homem pode oferecer. Daquele pouco. Esse pregador que está aqui, fazendo esse programa de rádio, o irmão Alisson Dias, é um pregador humilde. É um pregador lá do interior do estado de São Paulo, que nunca fez um curso de teologia, que não é formado, que não é pastor, que não é diácono, é um simples membro da igreja, que não tem nenhum talento especial, mas Deus me usa para trazer essa mensagem para vocês. Dessa única refeição que eu tenho, que é para uma pessoa só, Deus me colocou aqui na Rádio Kadosh para que eu pudesse alimentar milhares de pessoas, milhares de ouvintes. Assim como com a marmitinha desse rapaz, com aquela refeição dele de um dia, Jesus Cristo alimentou pelo menos 10 mil pessoas. Então, não se sinta inferiorizado perante a obra de Deus, perante o trabalho que Deus tem para você. Porque Deus, ele é poderoso para multiplicar. Aquele pouco que você tem, aquele pouco que você pode oferecer, mas eu não tenho muito conhecimento, eu não entendo muito a Bíblia, eu não sei muito das coisas, como eu vou pregar, como eu vou fazer. Mas desse pouco que você tem, assim como é pouco aquilo que eu tenho, o Senhor multiplica e Ele faz muito mais, porque Ele é poderoso. E Ele pode multiplicar as coisas. E Ele pode multiplicar a matéria. Ele pode multiplicar as palavras. Ele pode multiplicar a espiritualidade. Ele pode multiplicar tudo. Porque Ele é Deus. E Ele é o Todo-Poderoso. Esse universo maravilhoso e infinito que nós vemos aí, né? Nós só conhecemos o nosso planeta Terra, que já é grande demais para nós. O homem nunca conseguiu chegar até a profundidade máxima do oceano, mesmo com toda a sua tecnologia. E esse imenso universo Deus criou do nada, do zero. Não existia nada, nenhuma pedrinha, e Deus fez tudo. Então, quando você tem boa vontade, entrega o seu pouco que você tem a Deus, Ele faz grandes maravilhas. Continuando, leitura dos versículos 10 a 13. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vê o poder de Deus, né? Muitas seitas por aí, como um exemplo é a jeovista, não aceita a divindade de Cristo, não aceita que Jesus Cristo é Deus. Assim como Deus Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, da mesma forma Jesus também é Deus. E eles não aceitam isso. Mas quem é que pode manipular a natureza? Quem tem o poder de transformar, de criar do nada? Só Deus. O homem, ele transforma a matéria, ele transforma a pedra, ele derrete, faz cimento, o barro, ele aquece, faz tijolos, ele constrói uma casa. Mas o homem faz tudo daquilo que já existe. Assim também o demônio e os seus anjos também fazem daquilo que já existe. Mas Deus, ele faz daquilo que não existe, ele faz do zero, do nada. Quando Deus criou o universo, nem o vácuo espacial existia. E Deus, ele faz tudo do nada. E essa multidão teve o privilégio maravilhoso de poder jantar com o Senhor Jesus. Que maravilha, né? Pensa bem, poder jantar com o Senhor Jesus. Deve ter sido uma noite maravilhosa, uma tarde maravilhosa.
jantar com o Senhor Jesus. E você, querido ouvinte, não gostaria de jantar com o Senhor Jesus? Não gostaria de participar de uma refeição com Ele? Né? Seria maravilhoso. E eu falo para você, te convido para esse banquete. Te convido para jantar com Jesus. Basta você se arrepender e crer em Jesus, confiar nele, toda a sua vida a ele, entregar-se de corpo e alma, e eu garanto que você vai jantar com ele. Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 9, diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Jesus, quando ele voltar na Nova Jerusalém, a cidade gloriosa que vai pousar lá em Israel, que vai ser a nossa morada eterna, naquela cidade maravilhosa que é toda feita de ouro e joias e pedras preciosas, nessa cidade nós vamos ceiar com ele. Vai ser as bodas do Cordeiro. E é preciso que você se arrependa dos seus pecados. E é preciso que você creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É preciso que você se arrependa. É muito necessário que você tome hoje uma decisão importante na sua vida. Abandonar todo o pecado. Abandonar tudo aquilo que é contrário da vontade de Deus. Abandonar os seus malfeitos. E crer em Jesus. Crê que o sacrifício dele é suficiente para a sua salvação. Crê que ele sofreu tudo na cruz para pagar a tua dívida, ouvinte. Lá, todo aquele sofrimento, por que Jesus sofreu tanto? Se ele nunca pecou, se ele nunca prejudicou, se ele nunca fez mal, se ele nunca errou, por que Jesus sofreu tanto? Ele sofreu tanto porque aquele momento, todos aqueles açoites, e aquela lança que atravessou o seu peito, ele estava pagando a sua dívida. Ele estava sofrendo a dor que você merecia, ouvinte. Por isso eu te peço, coloque a mão no coração, pense. Não vale a pena abandonar esse mundo de pecado, esse mundo de ilusão, esse mundo enganador. Não vale a pena abandonar tudo isso e aceitar hoje mesmo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Vale a pena sim. Eu já fiz isso e eu posso te garantir que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Versículos 14 e 15 para encerrar o estudo. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então os homens viram aquele grande milagre, e pensaram, realmente, se esse Messias que o povo judeu esperou por milênios, se esse Messias tiver que ser alguém, só pode ser esse Jesus Cristo, só pode ser ele. Porque o que ele faz, ninguém pode fazer. O que ele faz, só Deus fez. O povo israelita, quando depois de ter sido libertado do Egito, foram para o deserto, atravessaram o deserto, rumo a Israel, rumo à terra prometida. E nós sabemos que no deserto não existe alimentos, né? É só areia e não existe água. Mas Deus mandava o maná, que é o pão que caía do céu e alimentava os israelitas. Está lá no livro de Êxodo, lá no segundo livro da Bíblia, tá? Conta tudo isso. E eles viram que esse homem, esse Jesus, que eles viam como homem, ele era poderoso também para trazer pão do céu. Então, eles creram e quiseram colocá-lo como rei. Mas Jesus jamais reinaria sem primeiro passar pela cruz. Jesus reinou
depois de sofrer tudo em nosso lugar. Arrependa-se hoje mesmo e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você vai jantar com Ele, não só uma noite, mas todas as noites da eternidade. Eu sou o Alisson Dias, tenho um grande prazer em apresentar esse programa. Obrigado a você que acompanhou, obrigado a você que tem acompanhado, e terça-feira da semana que vem estaremos de volta com mais um programa na Contramão. Tchau!